dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença em outro lugar que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Paz, amados. Vocês estão bem? Esse refrão que nós acabamos de cantar aqui, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, ele fala muito sobre o que nós vamos falar hoje, né? Sobre o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Mas eu quero liberar a equipe de música, vocês são sucesso, traz o céu para a terra. Amados, podem se assentar. Amém? Nós aqui da diretoria estamos incumbidos esse mês de trazer a palavra, e as orações que nós temos feito aqui, amados, têm trazido grandes resultados. Eu já creio nisso, para a vida da igreja, né? Para as nossas vidas, para o corpo de Cristo, tem trazido saúde para nós. E eu sei que com cada um de nós, Deus tem uma nota específica, né? Com o pastor Antônio Osana, semana passada, foi falando sobre a unidade, e no momento que nós orávamos aqui na diretoria, o Senhor falou muito comigo sobre a união da igreja na época dos apóstolos, de como as pessoas se dedicavam ao Senhor, de como elas tinham zelo por aquilo que elas faziam. E eu quero começar lendo com vocês, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, amados, eu não vou ministrar dízimo e oferta, é a palavra mesmo, amém? Mas a palavra ela é completa. Atos 2, eu quero ler com vocês o versículo 45. Amém? Diz assim: vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Amados, aquele povo ali, daquela igreja, daquela época, eles amavam tanto o evangelho, tanto a palavra, tinham tanto zelo por aquilo que era a palavra de Deus, que eles entregavam, eles confiavam aos apóstolos tudo aquilo que eles tinham. Eu não estou falando para você vender tudo que você tem, eu estou querendo trazer a você a consciência da importância que aquele povo tinha em relação à obra, em relação ao crescimento da igreja, em relação à responsabilidade deles em trazer o crescimento da igreja. E hoje, amados, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, e eu quero que você pondere aquilo que eu vou dizer, tá bom? Não é que é errado, ao contrário, é bênção. Mas sabe, amados, que às vezes é um momento de dízimo e oferta, e nós ofertamos ao Senhor, devolvemos o nosso dízimo, mas aí vamos colocar que às vezes vem um ministro de fora, não é uma bênção? Eita, que eu adoro quando vem alguém de fora também, a gente gosta de receber um temperinho diferente às vezes, não é verdade? E na maioria das vezes, algumas vezes, não vou dizer todas, mas às vezes nós fazemos uma oferta especial para aquele ministro, né? E aí nós percebemos que há uma probabilidade de uma oferta maior. Você entende? Então, amados, o que eu quero trazer? Que a mesma responsabilidade que os apóstolos tinham naquela época com a igreja, em relação ao desenvolvimento da obra, ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento da igreja, nós temos hoje. Mas nós não temos, e aí, me amem, a mesma consciência que aqueles homens tinham. Às vezes nós não temos essa mesma consciência. Eu não estou generalizando. Amém? A palavra, ela vai cortando aí, quem quer, pega a sua porção, recebe e é abençoado. Mas às vezes nós não temos essa mesma consciência, essa mesma motivação que aqueles homens tinham, que aquele povo tinha. Eles se reuniam, eles tinham tudo em comum, eles vendiam o que eles tinham, repartiam com o outro. Ninguém tinha falta de nada. Às vezes nós estamos, amados, a gente entra na igreja, congrega,
senta do lado do irmão, mas a gente não sabe nem o nome dele. E olha que a nossa igreja, ela tem uma quantidade boa de membros, mas assim, a gente não tem 3.000 membros aqui para as pessoas não se conhecerem. Hoje nós estamos aqui num número um pouco menor, acredito que praticamente todo mundo aqui se conhece, né? Mas assim, às vezes você não sabe nem o nome do irmão, né? Então eu quero te lançar um desafio. No próximo culto, olhe para um irmão e uma irmã para uma irmã, pegue o nome dela e se comprometa a orar por ela uma semana. Faça ali um tempo de oração para aquela pessoa. Amados, e aqui, eu vou subir e descer, mas vocês vão acompanhando comigo, amém? No versículo 44, diz que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Quando você tem tudo em comum com uma pessoa, é porque não há diferença. Amados, não tem nenhuma diferença de mim para você. Aí, eu vou dar um outro exemplo aqui, e novamente eu quero dizer, amados, eu não estou desmerecendo nada, eu só estou querendo trazer a nossa consciência de que às vezes a gente faz as coisas sem nem perceber, inconscientemente. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui em quê? Uns 40 pessoas? Mais ou menos isso? O dia que a nossa amada, abençoada irmã Cíntia Miranda veio. Aleluia! Alguém sabe dizer quantas pessoas tinha no culto? O equivalente a um culto de domingo. Honramos a unção sobre a vida da irmã, e isso é louvável. E por que a unção do pastor Aurélio, do Zé Carlos, do Felipe, do pastor Antônio, do pastor Francisco, que é o nosso pai espiritual, da nossa mama Teresa, dos ministros da casa, não são honradas da mesma forma? Onde está a nossa consciência? Às vezes nós fazemos isso inconsciente, amados. Mas a gente tem que ter esse mesmo amor pela igreja, esse mesmo zelo pela igreja. E eu estou falando de todas as áreas. Não estou falando só da parte financeira, mas aqui o espiritual era colocado no físico. O povo pegava o que tinha, vendia, entregava. Ó, tá aí. É para fazer o quê? Vamos abrir. Acho que nem sei se eles. Aí eles iam a pé. Vamos embora, esse povo tudo andar a pé para ministrar a palavra. Amado, 12 homens, mais Jesus. Pensa. Assim, eu fico imaginando na minha casa, que eu tenho só o marido, ele nem come tanto. Mas eu fico pensando, amados, quanto de dinheiro que não ia para dar comida para esses homens tudo? Né? Caminhando, porque se você caminha um pouco, você sente fome, você sente sede. Né? Então, havia ali a necessidade do suprimento daquelas pessoas. E hoje há a necessidade do suprimento da casa do Senhor. Amados, é muito triste quando eu estou falando não só do verbo Lapa, eu estou falando no geral das igrejas, quando o pastor tem que sofrer, vou usar esse termo, não sei se esse é o melhor, mas porque precisa resolver uma coisa da igreja, pagar uma conta e não tem. Mas não tem por quê? Não tem porque o povo não tem, não. Não tem porque a nossa consciência, o nosso zelo, a essência de cumprir aquele plano, aquele propósito, aquele chamado do Senhor, ele não está completo no nosso coração. E às vezes as nossas coisas são mais importantes. Às vezes os nossos planos, os nossos projetos, as nossas conquistas são mais importantes. E eu vou dar outro exemplo, bem simples para vocês. Quando Miguel ficou doente, né, que ele teve lá leve momentânea tribulação, que passou logo, graças a Deus. Amados, nós não tínhamos dinheiro. E nós a gente teve que pagar. Foi 700 ou 900? R$700 em uma tomografia. Será que se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu não poderia ter ofertado na igreja esse valor, mesmo que foi parcelado, mas mesmo assim. Às vezes a gente fala, ai, poxa, mas eu não estou com dinheiro especial, mas se Deus tocar no teu coração, vá lá, a igreja aceita cartão de crédito para oferta, não dízimo, amado. Dízimo você dá daquilo que Deus já te deu. Não confunda as coisas. Chega lá, Anne, eu posso parcelar meu dízimo em 10 vezes? Não. Eu vou sorrir para você, como diz a mama, dar um sorriso para você dizer não. Não, amado, dízimo não. Mas oferta você pode, amado. Se você sentir no teu coração, oferte. Oferte na vida do irmão, oferte na igreja. Se desprenda. Coloque essa consciência. Se eu tivesse que gastar com remédio, não seria muito mais? Né? Naquele momento foi bem, a gente não pagou só a tomografia, teve que pagar a consulta. Antes de conseguir chegar lá no Hospital das Clínicas, a gente teve vários processos. E nós tivemos que fazer, porque era o nosso filho. E eu posso dizer para você, aqui são os filhos de Deus, que é mais importante do que o nosso natural. São vidas, nós estamos amando o que Deus mais ama, amados, são vidas. Quando ele pergunta para Pedro se Pedro ama, ele fala o quê? Amo. Pedro, você me ama mesmo? Amo. Pedro, você me ama? Amo, o Senhor sabe, Senhor. Então,
Cuida daquilo que eu mais amo, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas vidas, cuida das pessoas. Então, é essa consciência que eu quero trazer para nós. E olha, amados, como é fácil ganhar alma. No versículo 47, vamos ler do 46. E é bom, eu estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Que eu sou acelerada no 320. Diz assim, diariamente, olha só, não era 2 vezes por semana como a gente? Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eu acho que a igreja ficava fechada, eles se reuniam lá fora. Eu estou desconfiada disso. Né? Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo o quê? Salvas. Ou seja, eles combinavam ali um piquenique. Aí, pastor Alexandre, uma estratégia para o evangelismo. Marcava ali um piquenique na frente do templo, cada um trazia a marmitex de casa, fazia lá, um traz o bolo, o outro não sei o quê, se reunia ali, como diz o pastor Aurélio, que fazia no trem meio como quem não quer nada, começa a conversar, então, isso, e a palavra, quando vai ver, a pessoa está envolvida na palavra e já aceitou Jesus. E às vezes a gente quer complicar tanto, quer trazer a pessoa para dentro da igreja direto. Amados, primeiro, Jesus precisa entrar no coração. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E a pessoa, ela é convencida, conforme nós vamos ali, trazendo a palavra, usando as estratégias que Deus vai nos dando. Amém? E aí, a palavra vai sendo ministrada. Olha essa rede aqui. Que bênção. Tem bastante nome para a gente orar, né? Tem bastante nome ali para a gente orar. Isso foi uma estratégia que foi dada, foi na reunião, foi? Que Deus deu a direção para Tereza. Olha, amados, como é importante se unir para orar. Às vezes a gente fica esperando, e é muito bom estar na vigília aqui de sexta-feira. Eita, glória, já participei, amados, é sucesso. Mas você sabia que também aos sábados tem uma oração aqui às 8 da manhã? E sabe que tem dia que está só o Zé Carlos e a Joana? Só o Zé Carlos e a Joana. E quem que está ganhando? O Zé Carlos e a Joana. Que estão aqui, só juntando os tesourinhos deles no céu. Eu sei que muita gente trabalha, eu sentei todo, mas será que se a gente se esforçar um pouquinho mais, a gente não consegue participar? Porque eu vou dizer, se dissesse assim, para você o resort, só que você tem que acordar às 6 no sábado para você estar lá no resort às 8. Você ia estar ou não ia? Claro. Vai falar que não, é mentira. Ia. Por quê? Porque te agrada, vai satisfazer a sua carne. Mas estar aqui orando às 8 da manhã, também vai agradar, não vai satisfazer às vezes a sua carne, vamos falar a verdade, mas vai trazer coisas do céu para a terra, para a sua vida. Então, amados, essa consciência que a gente tem que ter do Evangelho. Todas as vezes que a gente pensar em cuidar de alguém, em cuidar da obra do Senhor, trazer essa consciência de que, do mesmo jeito que aquele povo, eu fico imaginando, quando chegar no céu, eu não vou nem falar com o apóstolo Paulo, minha vontade era ir falar com ele, mas eu já nem vou. Porque ele vai dizer assim para mim, Ana, você tinha WhatsApp, você tinha carro, você tinha vários meios de comunicação, você tinha os irmãos da igreja, e quantas almas você ganhou? E eu que ia a pé? E os amados, olha, você quer me deixar, assim, um pouco eufórica, pensativa, vamos falar o termo pastor Aurélio, pensativa? Eu ouvi de um irmão assim, eu não fui para o culto porque eu estou sem carro. Eu não fui congregar porque eu estou sem carro. Amados, eu vou usar o meu exemplo porque é o que eu tenho aqui. Quando eu estava grávida da Sara, com 9 meses, né? Eu fiquei grávida desde o começo e os meses foram passando até chegar aos 9 meses. Mas a gente não tinha carro naquela época. E nem dinheiro. Olha que legal. Não era legal, amados. Mas foi uma situação que nós precisamos vencer. Existem desafios nas nossas vidas, existem estações que a gente precisa vencer. E eu não tinha dinheiro naquele dia. A gente não estava numa situação financeira boa. E nós precisávamos congregar. Só que a igreja não era perto de casa. A igreja era no outro bairro.
Dá o quê? De ônibus, dá uns 15 minutos, não dá? De ônibus. Para você ir até a igreja, lá de onde a igreja congregava de casa, dava 15 minutos de ônibus. Amados, eu ia grávida. A Sara nasceu com 3,2 kg. Então, você imagina o tamanho. Assim, o ser humano grande do jeito que é, com aquela barrigona. 3,2 kg dentro, eu ia a pé. Ia e voltava. Não tinha um... E assim, eu não ia reclamando não, nem pensando assim, poxa, não tem um irmão aqui para me dar uma carona até em casa? Não, irmãos. Nunca fomos de reclamar de nada. A gente sempre deu graças a Deus pelo aquilo que o Senhor sempre supriu na nossa vida. Graças a Deus eu tinha saúde, tinha a pé. E nós íamos para a igreja e voltávamos da igreja a pé. Então, por todas as situações que nós já enfrentamos, mas a gente tem que enfrentar a situação, pôr o peito para frente e ir embora. Entendeu? Não ficar esperando a banda passar, não esperando alguém ter misericórdia e socorrer, não. Mas a gente tem que se mover por fé, tem que se mover por aquilo que Deus tem. Foi até aqui que chegou? É até aqui que Deus tem? Não, Deus sempre tem mais, porque é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, mas a gente tem que ir um passo de cada vez e ir vencendo. As situações vão chegando e nós vamos vencendo pela fé. Nós vamos crendo e vamos passando pelas situações e vamos vencendo. E é assim que é a nossa vida de fé. Então, amado, se você está passando por alguma situação nesse momento, fique tranquilo, porque ela vai passar. É só você perseverar, continuar firme, crendo, perseverando, tendo a essência do Senhor, a essência do amor pela vida, pela obra do Senhor, pelas coisas de Deus, que você vai vencer. Quando eu fiz o Rema, no primeiro ano, quando chegou assim no mês de agosto, eu fui mandada embora. Eu fui mandada embora sem direito a nada. E eu precisava concluir o Rema, termina em dezembro. E ainda tinha mais alguns meses para vencer. Amados, nós vencemos. Eu não, Deus nos deu graça e nós vencemos dezembro. E no ano seguinte, Zé Carlos ia fazer escola de ministros. E eu estava desempregada. A gente já tinha vencido o primeiro ano do Rema para mim, porque ele já tinha se formado. E ele precisava fazer, ele falou, eu preciso fazer a escola de ministros. E eu falei, eu preciso fazer o Rema. E eu disse para ele o seguinte, o que nós vamos receber lá é mais importante do que arroz e feijão. É mais importante do que comida e que bebida. Então, se a gente tiver que deixar, eu sei que Deus não vai deixar, mas se a gente tiver que deixar de comer para você fazer. Fez a escola de ministros que a gente nem sentiu. E o meu segundo ano do Rema, eu fui abençoada. Ganhei o ano todinho. E foi bênção. Mas são situações que você se vê e fala assim, agora. Então, agora eu tenho que ter um passo de fé. Agora eu tenho que me mover. Agora eu tenho que crer como aqueles homens criam, vendiam as coisas que eles tinham. Amado, você está na sua casa, eu tenho 2 filhos pequenos, vou lá, você vai vender minha casa, vou estar aqui. Isso é um ato de fé, amado, isso vai da fé de cada um. Mas a gente tem que se mover com essas coisas. A gente tem que se mover. Não, eu não tenho fé para isso, não. Mas tem que ter, amado, tem que ter fé para se mover. Não estou dizendo para vender sua casa. Amém? Não estou dizendo para ninguém vender nada, nem casa, nem carro, nem filho, nem nada. E apesar que tem uns aí que querem entregar, amados, nada, nem doar o filho, tá? Filhos são bênçãos, são herança, lembra disso, tá? Mas é necessário, amados. Às vezes a gente precisa se desprender de algumas coisas. Às vezes a gente precisa soltar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Amém? A gente precisa desse desenvolvimento de fé. Amém? Eu tinha uma palavra que fugiu agora, eu estava falando, fugiu da minha mente. Mas amém. E no 43, não sei se eu já li com vocês, mas eu quero ler de novo. Atos 2, 43. Diz assim, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Amados, porque havia grande temor, na minha Bíblia está pleno é completo, é inteiro. Sabe, mas às vezes nós não valorizamos aquilo que a gente tem, aquela preciosidade que a gente tem, que o Senhor já depositou em nós, as pessoas que estão à nossa volta, né, os irmãos que estão conosco, às vezes a gente não tem essa consciência plena de amar nesse nível. Como diz Osana, unido um com o outro, unido, dobrado igual tapioca, querido. Amém? E os sinais extraordinários. Mas você já viu algum sinal extraordinário? Já viu aqui, na sua vida, acontecendo? Você já viu? Não, mas se prepare e comece a orar para ver. Mas quando isso vai acontecer? Quando o seu coração estiver inteiro. Quando você se desprender de tudo. Aí as coisas vão acontecer como a palavra está dizendo aqui.
Amém? E no 42, diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão. Olha que legal! E nas orações. Amor, você não vai estar mais sozinha aqui de sábado. Você e Joana e Cecília. Os irmãos vão vir orar aqui. Eu trabalho de sábado, mas eu já me comprometi, eu tenho que vir na vigília à noite, mesmo que eu vou trabalhar no sábado. Amado, tem que sacrificar um pouco a carne. Amém? E aqui, ó, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Amado, na essência da palavra, porque às vezes nós estamos aqui, recebemos a palavra, o pastor Aurélio ministra, Zé Carlos Felipe, os irmãos, o pastor Antônio ministra, a palavra vem, mas a gente não absorve tudo aquilo que a gente precisa, a gente não fica na visão. Ah, mas eu acho que isso não é bem assim. Eu acho que aquilo outro não é bem assim. E deixa eu falar antes, que o Senhor já me lembrou de novo antes que eu esqueça. Amado, sabe por que milagres acontecem? Na maioria das vezes, Deus sempre precisa de nós para poder manifestar o poder dele, não é assim? Cura, normalmente vai lá, você põe a mão e cura, né? No milagre, tal. Amado, sabe por que tem muita gente não prosperando na vida financeira? Porque Deus fala com as pessoas e as pessoas não obedecem. Até pegar e usar a jumenta, ou a mula. Não precisa disso, né, amados? Então, assim, da mesma forma que o poder de Deus está em mim para curar, ele se manifesta em mim para curar pessoas, para libertar o cativo, ele também se fez pobre para que a gente fosse rico. Então, esse mesmo poder que habita em Deus, que habita em Jesus, que foi transferido para nós, também está em nós o poder de transferir riqueza. Amém? Mas não estou falando para você ficar catando todo o seu dinheiro e dar, não. Mas eu estou dizendo para você orar pela prosperidade do povo. Orar pela prosperidade do outro. Isso não é responsabilidade só dos pastores. Isso é a responsabilidade nossa como igreja. Eu vou dizer, a mesma unção que há na minha vida, há na sua. O mesmo poder de Jesus que habita em mim, habita em você. Então, que a gente tem muito essa consciência de orar. Ai, não, porque aí o poder de Deus, a fé vai se manifestar pelo quê? A fé vai se manifestar pela cura. Glória a Deus, vai mesmo, porque a palavra de Deus é fiel, né? E a Bíblia fala que se a gente colocar a mão sobre o enfermo, ele será curado. Sandra, que é diretora do centro de cura, pode dizer muito bem isso, e todos aqueles ministros que trabalham no centro de cura. Mas a mesma coisa acontece para a prosperidade. E às vezes a gente não crê para a prosperidade como a gente crê para a cura. A gente não exerce a mesma fé. Né? Ou então a gente exerce só para a nossa vida. Ah, mas eu vou exercer fé para a vida do outro, ou se ele não tiver o nível de conhecimento que você tem, você pode? Porque você tem um entendimento. E se você tem um entendimento e a pessoa não tem, você pode exercer o nível de fé. Ou pode pegar junto com ela, porque a Bíblia fala que se acerca do que dois concordarem na terra, é concordado no céu. E muito mais concordado, porque a palavra diz, né, que Jesus já foi pobre para que a gente fosse rico. Então, amados, que essa consciência de igreja, de fechar, sabe? Fechar no sentido assim, de pegar junto. Não digo fazer cerquinha, né, pastor Aurélio? Cerquinha não. Mas fechar junto com o irmão, no partir do pão, na comunhão, nas orações, no respeito, na honra da unção, de quando o ministro sobe aqui, amado, não sobe aqui de qualquer jeito. Sobe aqui, ele se dedicou, ele meditou na palavra, ele buscou em Deus, o Pai, o seu povo precisa receber o que você tem para dar, né, o que é para falar. Porque, amados, eu tenho certeza, essa palavra tem falado comigo, eu tenho certeza que tem falado com você também. Mas a gente precisa fechar nisso, né? Não se dispersar, porque um membro fora do corpo, ele morre. Né? A gente precisa ter essa comunhão, ter essa unidade que o pastor Antônio e a Osana ministraram também a semana passada. Então, se a gente junta essa unidade do pastor Antônio, que o pastor Antônio e a Osana ministraram, que é a palavra de Deus, junto com essa consciência de que eu preciso honrar, de que eu preciso depositar, de que eu preciso cooperar com o crescimento da obra do Senhor, a gente só vai avançar. E vamos cumprir o propósito, o plano e o projeto de Deus. Que é o quê? Tirar as almas do inferno e trazê-las para o Senhor. Esse é o propósito. Queria chamar já a equipe de música, o grupo de louvor, para entoar um cântico. Né? Aleluia. Amados, se coloque de pé. Aí no seu lugar. E eu quero, amados, que hoje você olhe para dentro de você, para o teu coração. Sabe por quê? Porque eu conheço o meu coração e Deus também. Mas só quem conhece o seu coração é Deus. Eu não sei o que está dentro de você. Então, eu quero que você, nessa consciência, olhe para dentro do seu coração
E veja, se você tem entregado a Deus, de fato, tudo aquilo que você pode. Tem gente, amado, que entrega. Tem gente aqui que, inclusive, vai ter aeroporto com avião. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, às vezes, tem gente que é mais resistente para essa parte financeira. E a gente precisa se desprender de tudo. E crer que Deus é o nosso provedor. E que o nosso sucesso está em Deus. Então, você, empresário, empresária, que está aí e que, de repente, Deus já colocou no teu coração de dar um aumento para o seu funcionário, não segure, não. Dê o aumento do irmão, que ele vai continuar sendo fiel no dízimo e oferta e você também vai ser abençoado. Amém? Olha, não sei nem se tem alguém aí querendo aumentar o salário. Ó, tem irmão orando por aumento de salário. Olha Deus falando. Tá ligado no FI. Então, amado, sério, olha agora para dentro de você, olhe para o seu coração e fale, Pai, eu tenho mesmo entregado tudo que está dentro de mim? Amados, eu amo comida japonesa. Se você quiser me agradar um dia só, me dá um sushizinho que eu fico feliz. Amado, o negocinho caro, né? E é cru, a maioria. E ainda é cru. Mas, amados, eu preciso desprender de um recurso para poder ter esse momento de alegria ali, né? Esse momento de desfrutar. Mas, amado, eu também posso me desprender e desfrutar na igreja, abençoando a obra e ficando mais feliz porque eu estou agradando a Deus. Amém? Então, fecha os teus olhos agora, olhe para dentro de você e fale com o Senhor, Pai, eu sou sincero, olha, eu não tenho me desprendido de tudo que eu preciso, eu não tenho me dedicado aos meus irmãos do jeito que eu deveria, eu não tenho me entregado ao Senhor, eu tenho me consumido com os afazeres do dia a dia, com a rotina, tenho me dispersado de ter mais comunhão, comunicação com o Teu Espírito Santo. Então, me ajuda, me fortalece para que eu possa, Pai, pela Sua palavra, me dedicar cada dia mais ao Senhor, estar sensível à voz do Teu Espírito Santo e obedecer a todos os comandos que o Senhor me disser, até aqueles que parecem mais loucos. Porque, amados, às vezes Deus pede para a gente fazer coisa louca. E a gente tem que estar preparado e disposto, confiando no Espírito Santo para fazer as loucuras que Deus nos manda. Então, eu quero te encorajar agora a cumprir todo o plano, propósito do Senhor na sua vida. Amém? Porque Ele já tem um plano. A gente só precisa aceitar e cumprir. Amém? Pode cantar. De tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. De tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. De tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. De tua presença é melhor que 1000 dias em outro